Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira as leituras falam pra gente, né, que motivados pela misericórdia, que nós realmente possamos pedir a Deus a graça de uma vida nova. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 49, versículo 8 a 15. Isaías capítulo 49, versículo 8 a 15. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, no dia da salvação. No dia da salvação. E te ajudei. E te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra, Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né? Fala pra gente sobre que o servo do Senhor é a luz dos gentios, né? E aqui fala, né? Na primeira leitura: preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra. Então, Deus faz aliança conosco. Então, que nós possamos, né, acolher, né, sempre a palavra de Deus na nossa vida, né? E que a gente possa sempre cada vez mais fazer a sua vontade, né, colocar em prática os seus ensinamentos, né, e acolher, né, a missão que Deus tem para nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 5, versículo 17 a 30. João capítulo 5, versículo 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer no pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo.
e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, no Evangelho de hoje, a gente vê aqui que, continuando aqui, Jesus continua respondendo, né? Então, Jesus fala aqui no Evangelho de hoje, né, que a cura de um enfermo, né, junto à piscina de Betseba, né, a gente viu isso, né, na leitura, né, a gente viu isso, né, na leitura de ontem, né, na leitura de ontem a gente viu, né, no Evangelho, né, o Evangelho de ontem mostrou, né, então isso acirra os ânimos entre os judeus e Jesus, como, né, nós vimos, como eu falei, nós vimos na leitura de ontem, né, no Evangelho de ontem. Na narrativa de hoje, como se não bastasse transgredir o preceito divino do repouso sabático, Jesus ainda se justifica, valendo-se da sua condição especial em relação ao Pai. Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Tal afirmação desperta ainda mais a ira dos judeus que veem nas palavras de Jesus a pretensão de se igualar a Deus. Ora, se como afirmou Jesus, o Filho não faz nada por si mesmo, e tudo o que ele faz, o faz por participar do mistério da vida do Pai. Então, as obras grandiosas que Jesus realiza confirmam o fato, né, de que ele vem de Deus e está em íntima comunhão com o Pai. Então, crer nessa verdade garante-nos a vida eterna, pois quem ouve a palavra do Filho e crê naquele que o enviou, possui a vida eterna, de modo que, no dia do julgamento, ressuscitará para a vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.